ó Pai, nós oramos, ó Deus. Neste momento, ó Pai, é o momento, ó Deus, nós ouvir, Senhor, a Sua palavra, Senhor. Vem usar, ó Pai, o Teu servo, qual já está em Tuas mãos, ó Deus. Eu creio e acredito, ó Deus, que o Senhor já tem entregado a mensagem para ele, qual passar para a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir, ó Deus, a mensagem da Sua palavra, ó Deus. Usa o Teu servo em nome do Senhor Jesus. E amém. Paz do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. A presença dele é notória aqui neste lugar. Aleluia! A presença dele é real. Permita já dizer para você, não é porque nós merecemos, pastor. É a graça. É a graça dele que tem nos alcançado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando que todos estão de pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, uma passagem muito conhecida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Deus de Israel. Santo, santo é o Senhor. Aleluia! Digno é Ele de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos folheiam a Bíblia? Deixa eu dizer para cada um que está aqui nessa noite: você tem liberdade, tá? Tem liberdade. Não precisa se segurar. Não se envergonhe por causa do irmão que está do teu lado. Se você é pentecostal, dá lugar, irmão, dá lugar, irmão. Se você gosta de ficar em silêncio, adora também dessa forma. Que Deus, Ele é Deus. E que o meu louvor, o teu louvor, a tua adoração chegue a Ele nessa noite como um aroma suave, como um perfume agradável. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Nós vamos meditar nessa noite sobre o filho pródigo. O tema deste culto nessa noite se chama reconciliação. Aleluia! Aleluia. Já foi exposto aqui nessa noite o convite para você. Vou repetir. Volta para casa, tá? Volta para casa. Volta para casa. Papai te chama, papai te convida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, da minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Podeis tomar os vossos assentos. O tecladista vai me ajudar. Essas mãos abençoadas. Deus te recompense e te use, meu querido. Glória ao nosso Deus. Irmão, acho que é de conhecimento da maioria, Jesus amava falar sobre as parábolas. Jesus amava sentar à beira do mar e falar com a multidão, passar conselhos, passar diretrizes. Isso eu acho lindo em Jesus. Mas antes de nós entrarmos na mensagem aqui, primeiro, irmão Paulo, eu gostaria de fazer um agradecimento. Agradecer a senhora pelo convite, pela confiança. Deus abençoe infinitamente a vida da senhora, do diácono Sérgio, que estão à frente dessa mocidade linda. Jovens, vocês estão lindos. Eu glorifico a Deus por isso. E
permita dizer para você: sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. O pastor Ivan, Xalamande Calamaçu, o pastor Ivan não consegue te recompensar. A irmã Pauliana não consegue te recompensar. O diácono Sérgio não consegue te recompensar. Mas há um Deus que vive para todo sempre. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele pode te recompensar. Ele há de te recompensar. Aleluia. Agradeço ao meu pastor Ivan pela confiança, pela parceria. Que Deus abençoe. Trago um abraço do meu pastor presidente, o pastor Jessé, meu pastor local, o pastor Rinaldo. Estou feliz, pois estar na casa do Senhor é a melhor coisa que existe. Louvar ao Senhor é a melhor decisão que você faz e fez na sua vida. Pois bem, vamos caminhar na palavra. Eu gosto sempre, irmãos, de dizer algo, e aqui não vai ser diferente. Eu peço a tua atenção, mas a tua atenção redobrada, porque Deus é um Deus que Ele fala nos mínimos detalhes, pastor. Talvez você dá uma pescada, dá uma cochilada, você vai perder a bênção. Você vai perder talvez aquela resposta que você vinha buscando, você vai passar desapercebido. Então eu peço a tua atenção redobrada, para nós caminharmos na palavra, para nós andarmos na palavra. Você que pode, se quiser também pode deixar a tua Bíblia em aberto. Esse capítulo é o número 15 do Evangelho de Lucas. Se você for ler esse capítulo por completo, você vai ver que Jesus vai falar sobre 3 parábolas. Jesus, ele gostava muito, eu gosto também de imaginar as cenas. Jesus assentado na beira da praia e uma multidão ao seu redor, e ele começa a falar, a passar diretrizes para a multidão. E aqui nesse capítulo de número 15, os fariseus, os escribas, eles estavam murmurando, estavam questionando por que Jesus recebe os pecadores e ainda se assenta e come com eles. Por que eles estavam questionando por que Jesus se assentava entre os pecadores, entre os publicanos, conversava, se alimentava ao lado deles? Para os escribas e fariseus, isso não era digno de um mestre. Se nós voltarmos um pouco às páginas da Bíblia, nós vamos ver no capítulo de número 5, que essa passagem do capítulo 15 se refere àquela passagem do capítulo 5, no qual Jesus está passando e faz um convite a Levi, e diz: Levi, larga tudo que tem e me segue. Ele era um cobrador de impostos, um publicano, e Levi larga tudo e decide seguir a Jesus. E a Bíblia fala no capítulo de número 15, no capítulo de número 5, que Jesus, juntamente com seus discípulos, vai à casa de Levi, e ali ele se assenta à mesa, e ali ele começa a se alimentar junto com os publicanos, com os pecadores. E os fariseus começam a questionar, a murmurar com os discípulos: por que ele se assenta junto aos pecadores, aos publicanos? E Jesus me dá uma resposta que mexe com o meu coração. Ele diz assim: sabe por que eu me assento com eles? Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aí ele dá sequência: ei, escute, eu não vim chamar aos justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E eles se entristeceram com aquilo. E nesse capítulo número 15, eles passam a murmurar mais uma vez. Oramande calamaçu. E Jesus lhe propõe 3 parábolas.
Primeiro ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Aleluia. Um homem que possuía 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida. Eu acho isso lindo, acho isso maravilhoso. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu imagino o pastor quando vê aquela ovelha, talvez machucada, ferida, dolorida. Imagina o pastor chegando até ela e talvez ela não conseguisse caminhar. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Estamos feridos, abatidos. Aí Jesus chega e te pega no colo, meu irmão e minha irmã. E como bom pastor, ele te carrega. Porque ele não quer ver nenhuma das suas ovelhas longe e distante. Em sequência, ele propõe uma segunda parábola. A parábola da dracma que se perdeu. Diferente da ovelha que se desgarrou das 100, aqui a dracma ela perde-se dentro de casa. E a Bíblia fala que a mulher ela procura incansavelmente encontrar essa dracma. E quando ela encontra essa dracma, ela muito se alegra. E ela festeja. Jesus propõe essas duas palavras. Aí nós chegamos no capítulo de número 15, que vai nos falar sobre o filho pródigo, ou o filho que foi embora, o filho que saiu de casa. E a Bíblia fala que certo homem, que não é citado o seu nome, a Bíblia diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, eu quero a minha herança. Pai, me dá a minha herança, eu a quero e vou embora. Irmãos, herança, segundo o dicionário, herança é um bem ou propriedade que é passado ao ente querido após o falecimento do seu possuidor. Isso, herança, é passado nessa ocasião. E aqui o filho chega ao seu pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe. Escute bem, preste atenção. Eu quero a parte que me cabe. Segundo a lei, o filho mais moço tinha direito apenas a 1/3 da parte da herança. O pai não era obrigado a dar essa herança, porque a obrigação era somente após o seu falecimento. Mas o pai decide dar a herança ao filho. E o Espírito Santo me fez entender um negócio, pastor. Ninguém é obrigado a ficar. É livre. Papai não obriga ninguém a ficar. Fica quem quer, participa quem quer. Ele lhe deu a herança. E diz a palavra do Senhor que esse homem, esse jovem, ajuntando tudo que era seu, ele vai para uma terra distante. Lucas foi bem enfático em dizer que foi distante, ou seja, ele foi para muito longe do pai. Segundo alguns estudiosos, dizem que talvez ele foi para Alexandria, foi para a região de Roma, foi para a região da Babilônia ou algum outro lugar distante. Mas eu sei que ele decidiu ir para longe. Chegando neste tal lugar, ele dissipa tudo o que tinha recebido, tudo que o pai tinha lhe dado, ele gasta. Arruma diversas amizades e gasta, e se aprofunda no pecado. Mas diz a palavra do Senhor, escute bem, que depois dele consumir tudo, toda a sua herança, veio naquele país uma grande fome.
veio naquele lugar uma grande fome. Me permita fazer uma aplicação espiritual aqui. Nós vivemos, irmã Pauliana, atualmente um período de escassez, um período de fome espiritual. Aleluia. Nós estamos vivendo, meu pastor, um período de fome espiritual. Mas escute bem, isso é Bíblia. Amós capítulo 8, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia. E aquele jovem passa a viver uma fome, uma decadência. Oh, ramande calamaço. A fome é tão veemente naquele país e naquele lugar. A escassez é tão grande que aquele jovem começa a entrar no desespero. Escute bem. O próprio Senhor disse que enviaria fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E o que me conforta o coração muito ricamente é que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, escute o que Jesus disse. E Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Oh, eu vou repetir para você. No meio de escassez, no meio de tanta fome, no meio de tanta sequidão, Jesus diz para mim e para você assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. É palavra, irmão, é Bíblia que diz isso. Vamos caminhando na palavra. E a fome é tão grande que ele chega a um cenário que a única coisa que ele consegue é trabalhar como cuidador de porcos. Irmãos, para um judeu, criação de porcos é uma ocupação mais degradante naquela região. É uma posição de vergonha. Me permita fazer uma aplicação. Quando se fala de porcos, se fala de sujeira, se fala de lama. Nós podemos entender como pecado. Ele estava preso naquele cenário de escravidão, um escravo do pecado e da situação. Mas escute bem, mesmo estando tão distante da casa do Pai, Oramão de Calamaçunai. Escute, meu pastor, mesmo estando tão distante, ninguém vai estar tão distante a tal ponto que a mão do Senhor não o alcance. Mesmo longe, ninguém nunca estará tão distante que a mão do Senhor não o alcance. E deixa eu ser um pouco mais enfático. Quem já experimentou um dia, tem gente que vai entender. Quem já experimentou um dia, alguns segundos, algumas horas, o Santo do Santo, ele nunca esquece. Quem um dia já sentiu a presença nunca esquece. Santo nunca esquece. Me permita ser mais enfático. O filho desistiu de ser filho, mas o pai nunca desistiu de ser pai.
pode até desistir da presença, você pode até desistir dele, mas ele não desiste de você. E aquele jovem, ele acorda para um choque de realidade e ele lembra: Aramande Candaço. Ele lembra: na casa do meu pai tem pão. Oh, glória, aleluia. Pastor, na casa do meu pai tem pão. Aleluia. Jesus falou: eu sou o pão. Aleluia. Na casa do pai tem pão. Ele disse: vou voltar. Vou voltar para a casa do pai. Vou voltar. E ele diz assim, ele planeja, fala assim: chegar lá, vou pedir perdão e vou pedir para ele me receber. Glória a Deus. Nem que seja como um dos seus empregados. Ele planeja. E o versículo 20 diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. E eu acho lindo isso aqui. Vinha ele ainda longe. Escute. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Aleluia. Glória a Deus. Pode estar distante o tanto que for, filho. Pode estar distante o tanto que for, filho. Ele te vê. Glória a Deus. Ele te contempla. Aleluia. Irmãos, eu descobri um negócio meditando aqui na palavra, pastor Ivan, que me deixou assim muito agraciado com o amor do Pai. A palavra diz que o pai se compadeceu do filho, saiu correndo, saiu na carreira para encontrar o seu filho, saiu correndo, não está falando andando, fala assim, saiu correndo. Quando ele avistou o seu filho, e a palavra fala que ele saiu na carreira e foi de encontro com o filho. Me permita citar 4 características do pai aqui. Primeiro, se ele o viu, é porque ele o aguardava. A parábola não fala o tempo que o filho ficou distante. Escute bem. Não importa quanto tempo está longe. O pai está assim, ó. O pai está assim, ó. O pai está assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. O pai está olhando. Só aguardando. Só aguardando o filho voltar. Aleluia. E ele viu o filho todo maltrapilho, todo maltratado, mal cheiroso, descabelado. Mas mesmo o filho sujo, ele não deixa de correr até ele, porque a sujeira do filho não pega no pai, porque a limpeza do pai purifica o filho. Deixa eu correr aqui, irmão. E o pai sai correndo de encontro com o filho. Eu não vou ler a passagem, mas se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 21, a partir do versículo 18, diz que o filho que era desobediente, que o filho que não honrava pai e mãe, que o filho que era ingrato, ele tinha a possibilidade de ser apedrejado por esses malfeitos. Escute bem. E diz uma cultura antiga da época que quando o filho ia embora de casa, antes do tempo
quando ele saía de casa, pedia a sua herança e saía em rebeldia, diz a palavra do Senhor que o filho rebelde era digno de apedrejamento. Preste atenção. Segundo a cultura da época, nas fazendas, nas porteiras, nas entradas da fazenda, os trabalhadores, os empregados do patrão tinham suas casas. Escute, diz a história, diz a cultura, que muitos filhos, quando iam embora rebelde, quando voltavam, o pai nem chegava a ver, porque os trabalhadores o apedrejavam na entrada, na porteira. Isso, a cultura da época diz isso. Aí eu pensando no Senhor, por que o pai correu? Escute, ele não quer ver ninguém morrer. Ele diz assim: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Escute, a sua poder ser só um minutinho. O pai corre, vai de encontro com o filho e o abraça. Por que o abraçou? Porque ninguém apedreja. Ninguém apedreja porque é filho, porque é meu. Ninguém joga pedra, ninguém apedreja porque é filho. Tá sujo? Continua filho. Tá maltrapilho? É meu filho. Eu corro até ele. Eu corro até ela. E eu acho isso lindo. Ele corre, abraça o filho, o enche de beijos, mesmo maltrapilho, mesmo mal cheiroso, mesmo fedendo, o pai o abraça. E ele tinha planejado um discurso: pai, me perdoa, eu errei, eu falhei, e me aceita como pelo menos um dos teus empregados. Ele planejou isso. Imagino ele no caminho de volta, pensando: quando eu encontrar meu pai, eu vou falar isso. Aleluia. Aleluia. Aramande calamaço. Ande calamai jolamaço. Alaio de calamaço é a presença. Ade calame lamai jol. Ilaia de calaço. Deus Pai, me perdoa porque eu pequei. Me perdoa porque eu errei. E ele não chega à segunda parte do discurso. Ele não chega a dizer: me aceita pelo menos como um dos teus empregados. Escute o que o pai fala e diz assim: após abraçá-lo e beijá-lo, diz assim: traz depressa. Diz para um dos seus empregados assim: traz depressa, busca um anel, filho. Busca uma roupa nova para ele. Busca uma sandália nova para ele. E eles saíram da carreira, os empregados, e foi buscar roupa nova. Roupa nova, o que é roupa nova, irmão? É honra. É nova honra ao filho. O anel assim, coloca o anel no dedo dele. Naquela época, escute bem, o anel significava assim: restituição de paternidade. Ou seja, reconhecido a filiação. Ele achou que não seria mais aceito como filho, mas o pai disse assim: ei, tu achou que não era filho, mas eu continuo sendo teu pai. Traz o anel, coloca no dedo dele, porque ele é meu filho. Aleluia, glória a Deus.
acho isso lindo. Ele diz assim: traz a sandália também. Glória a Deus, aleluia. Traz a sandália. Coloca uma sandália em seus pés. Naquele tempo, só andava descalço os escravos. É Deus, aleluia. Aquilo estava dizendo assim: filho, você não é mais escravo do mundo. É Deus, aleluia. Você não é mais escravo. Hoje você é livre. Hoje você alcança a liberdade. Hoje eu te dou uma vida nova. Hoje ele tem roupa nova, irmãos. Hoje ele tem anel para colocar no teu dedo. Hoje ele tem sandália para colocar nos teus pés. Glória a Deus, aleluia. Isso me cativa por demais. Aleluia. Vou encerrar. Mas para concluir, ele diz assim: mesmo depois de tudo isso, mesmo imerecedor, mesmo falho e pecador, ele diz assim agora: busca um novilho cevado. Aí pastor, eu entendi um negócio diferente. Busca um novilho cevado, que estava preparado já tem muito tempo. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, desde a fundação do novilho, o cordeiro estava preparado. Desde o início o cordeiro estava preparado. Disse: traz o novilho, porque vai ter festa. E houve o derramamento de sangue através daquele novilho. E me faz lembrar de algo quando se derrama sangue. Me faz lembrar de um cordeiro mudo. A bandeira vai tou. E calabassu e dela vai sair. E babalassu e cai. Me faz lembrar de um cordeiro mudo, carregando uma cruz, indo ao Calvário para me libertar, e a você também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E foi festa pura. Glória a Deus. Foi muito lindo. Santo, santo. E essa parábola ela poderia fechar nesse momento. O filho que estava morto reviveu. O filho que estava perdido foi achado. Glória a Deus, aleluia. Porque o pai nunca desistiu. Vou repetir para você: você pode até desistir de ser filho. Jovem, você pode ter desistido dele, mas ele não desistiu de você. Aleluia, glória a Deus. Você é especial. Você é amado. E o que eu acho incrível é que a festa, e eu gosto de caminhar na palavra, e a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus, aleluia. As coisas velhas já passaram. Alamande calabaço, isso tudo Aleluia, se fez novo. aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O pai correu de encontro com o filho para ele não ser apedrejado. Porque o pai não quer ver você fora, quer ver você dentro. Aí me fez lembrar um detalhe importante. O filho ali tinha muitos acusadores que o queriam apedrejar. Eu me lembrei de uma certa mulher. Uma mulher que foi pega em adultério. E eles queriam apedrejar. Aí Jesus disse: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Pode voltar, filho. Pode voltar, filho. Porque os teus acusadores irão todos embora. Jesus disse assim: cadê os teus acusadores? Eles não te acusam, nem eu. Aleluia. Vai, não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está com medo de voltar para casa por causa dos julgamentos de irmã Pauliana.
por causa dos julgamentos, com medo de como um irmão vai te olhar, como a irmã vai te olhar. E filho, seu relacionamento é com o pai. Você está voltando é por causa do pai. E sabe como que o pai está? Me permita, ele está assim, ó. Esperando, filha. Volta enquanto há tempo. Volta que hoje é o dia de reconciliação, irmão Paulo. Aleluia. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma perdida foi encontrada. O filho que foi embora voltou. Mas tinha o filho mais velho que se perdeu dentro de casa. O filho estava dentro de casa, mas estava longe. Porque às vezes uns realmente saíram de casa e outros estão dentro de casa, mas estão distante do pai. Estão na casa, mas não tem o dono da casa. E temos esses cenários. A ovelha que se perdeu, o filho que se foi, a dracma que se perdeu dentro de casa, o filho mais velho que estava perdido dentro de casa. A ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada, o filho mais novo voltou, e o filho mais velho entendeu que o amor do pai bastava para ele, porque não é sobre ter, é sobre ser. Aleluia. Não é sobre ter, é sobre ser. Aleluia. E nessa noite eu quero fechar. Com a permissão do pastor Ivan, gostaria de pedir à igreja para ficar de pé, porque meu tempo acabou. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e Jesus fez isso por mim e por você.